Jesus realmente existiu. A sua existência histórica já não é uma questão debatida entre especialistas. Ateus, cristãos, judeus ou seculares, todos concordam. Ele foi um homem real. A grande pergunta é outra: Jesus é Deus ou apenas um homem extraordinário? Foi ele apenas um mestre brilhante? Um homem louco? Ou um homem comum que ganhou fama após a morte? Ou seria ele realmente Deus em carne, como afirmava e como cristãos creem há 2000 anos? Nesse vídeo, eu vou te mostrar de forma direta, lógica e histórica por que Jesus é exatamente quem ele disse ser, o próprio Deus. Jerusalém, 33 depois de Cristo. No domingo de manhã, algumas mulheres vão ao túmulo de Jesus. Esperavam encontrar guardas e uma pedra selando a entrada. Mas encontraram algo completamente inesperado: a pedra removida. Os guardas desaparecidos. O túmulo vazio. Pedro e João correm até lá e encontram apenas os lençóis. Nenhum sinal de roubo ou violação. E a partir deste momento, algo extraordinário acontece. Jesus aparece vivo. Primeiro a Maria Madalena, depois aos discípulos, depois a 2 viajantes e finalmente a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Durante 40 dias, Jesus caminha entre eles, conversa, come, ensina e confirma tudo o que havia dito antes da crucificação. E diante de muitas testemunhas, ele é elevado aos céus. Essa não é uma história obscura contada na calada da noite, como acontece com mitos, lendas e fábulas. Ninguém diz que 500 pessoas viram Hércules, o personagem mitológico, ou que centenas testemunharam um lobisomem ou um vampiro. Essas histórias sempre acontecem no silêncio, longe das multidões. Mas a narrativa da ressurreição é exatamente o oposto: pública, coletiva, registrada e relacionada a um fato histórico, um túmulo vazio. Mas será que tudo isso poderia ter sido inventado? Se alguém quisesse criar um falso evangelho, teria que inventar falsas testemunhas. E aqui entra um detalhe extremamente relevante. Na cultura judaica daquele tempo, uma testemunha só era válida se fosse do gênero masculino. Mas nos evangelhos, quem são as primeiras a ver o túmulo vazio? Mulheres. Se fosse uma fraude, você acha mesmo que colocariam mulheres como testemunhas? Isso enfraqueceria a história, mas exatamente por isso que fortalece a sua autenticidade. E não foi apenas um pequeno grupo que afirmou ter visto Jesus vivo. Paulo escreve em 1 Coríntios 15:6 que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E ele diz isso enquanto a maior parte dessas testemunhas ainda estava viva. Ou seja, vá lá e pergunte. Se fosse mentira, teríamos uma avalanche de textos antigos desmentindo esse fato. Mas não há nenhum. E aqui está um argumento que eu pessoalmente considero muito forte. Não existem exemplos na história de homens criando uma religião e voluntariamente morrendo por algo que eles mesmos inventaram. Milhares morrem por religiões diversas, isso é verdade. Mas fundadores de religiões morrerem voluntariamente por uma mentira que eles mesmos criaram? Isso não existe. No cristianismo, não são apenas seguidores que morrem, são os próprios fundadores. Homens que andaram com Jesus, que juram tê-lo visto vivo depois da morte. Pedro e André são crucificados, Tiago morto à espada, Tomé martirizado, Paulo decapitado. Todos afirmam até o fim: eu o vi vivo. Se isso fosse uma invenção, bastaria negar no momento da execução. Lembrando que antes eles eram homens covardes e escondidos,
mas depois da ressurreição se tornam líderes corajosos e dão suas vidas por aquilo que viram, provando uma grande transformação de caráter. Pergunta: pessoas morrem por enganos, mas morreriam por algo que sabiam ser falso? Nunca. A conclusão é clara. A ressurreição é um fato histórico, lógico e testemunhal. E ela confirma que Jesus não foi apenas um filósofo ou um profeta. A ressurreição confirma que Jesus é Deus. Todo o conteúdo desse vídeo é 100% baseado na Bíblia. Se você tem alguma dúvida sobre a veracidade da Bíblia, dê uma olhada no meu último vídeo. Vou deixar um link aqui para vocês. Nesse vídeo, eu mostro as evidências irrefutáveis sobre a veracidade da Bíblia. Aproveite para deixar aqui o seu like, se inscreva no meu canal e deixe aqui o seu comentário. Esse é apenas o segundo vídeo deste canal. Tem muito conteúdo ainda pela frente. Israel, agosto de 2024. Jeff e Elisha, dois cristãos israelenses do canal So Be It, entrevistam judeus nas ruas sobre Isaías 53, uma das mais claras profecias sobre Jesus no Velho Testamento. Eu vou reagir à entrevista à medida que eles pedem às pessoas que identifiquem se os textos são do Antigo ou do Novo Testamento. Muitos judeus acabam se surpreendendo ao perceber referências claras a Jesus no Antigo Testamento. Veja só. Okay, listen closely. He was pierced Olha for só. our transgressions. Isaías He was 53. crushed for our iniquities. Punishment that brought us peace was on him, Olha a reação. and by his wounds we are healed. By his wounds we São are judeus. healed. So where is this from? The Old Testament or the New Testament? I'm going to say the other one because it doesn't sound like the Tanakh. Ela não sabe nem dizer o Novo Testamento, né? Ela fala assim, eu vou dizer o outro, né? O outro Testamento. Brit Chadasha. New Testament. No way. É o Velho Testamento. Olha a surpresa. Tanakh. Why do you think that's from the New Estão Testament? descrevendo Sounded like they were talking about Jesus. Jesus. Estão descrevendo Jesus no Velho Testamento e eles acham que é o Novo Testamento. חשבתי שזה מדבר על מריה ועל ישו ועל כל זה. I don't know why. It's a feeling. Ó, é só uma sensação. It's from the Old Testament. Parece. I knew it was a trick. It's not trick. I'm Sabia telling que era you, it's so truque. similar. People think that it's like a Western religion and it has nothing to do with Judaism, but this is so close to Judaism, it's crazy. So the next one, you ready? Parece For to us judaísmo, a né? child is born. A son is given. Olha, um filho nasceu, o governo será sobre seus ombros. Ele será maravilhoso, eterno, príncipe da paz. assume that this one is from the Brit Chadasha. New Testament. Isso é do Novo Testamento. What's it called? O outro, The olha, New Testament. אני אלך על הברית החדשה. Something about the Prince of Peace. Right. príncipe da paz. Like it got me right away. No, I mean, yeah, it definitely sounds like New Testament Olha. stuff. Excellent. Tanakh. Ele falou, realmente parece que é coisa do Novo Testamento, né? Really? Yeah. Olha a surpresa. וואו. One more. Olha só, They will look on me whom they have pierced. olha, and they will traspassaram, mourn for him. perfuraram. Olha I'm só, gonna say, as one mourns for an only son, and they will weep Único bitterly over filho. him like the bitter weeping of a firstborn. pessoal, realmente isso aí tá na cara que tá falando de Jesus Cristo. Isso foi escrito por volta de 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. E olha só, descrevendo ele perfeitamente, olha a reação dele. I mean, I'm gonna say New Testament, but it's probably Old Testament. Yeah, that's right. É no Can I ask Velho you, why did you Testamento. think that the parts sounded like New Testament? que parece? Sound like he was getting Olha só. pierced to the cross or something. And this is Perfurado 700 na years cruz, before Jesus is 700 anos antes. Who is he talking about? Como você pode ver, até mesmo judeus que não acreditam que Jesus é o Messias do Velho Testamento, claramente veem as semelhanças incontestáveis entre as profecias do Velho Testamento e o seu cumprimento em Jesus Cristo. Veja outras profecias cumpridas por Jesus. Nasceria em Belém, de uma virgem, entraria em Jerusalém montado em um jumentinho, suas mãos e pés seriam perfurados, seu lado seria traspassado, seria traído por 30 moedas, olha só, impressionante, até isso fala.
seria contado entre malfeitores, seria sepultado com os ricos. E tudo isso foi escrito entre 1000 a 500 anos antes de Cristo. E o mais importante, nenhuma dessas profecias foi escrita por cristãos. São textos judeus, preservados por séculos. Jesus cumpre essas profecias com precisão impressionante. Não é coincidência, não é acaso. É um anúncio divino. Jesus não surgiu do nada. Ele foi prometido, descrito, aguardado. Ele é o Messias. Ele é Deus encarnado. Nós vimos aqui profecias cumpridas em Jesus. Agora vamos ver as profecias que ele fez e foram cumpridas. Se Jesus é Deus, suas palavras não podem falhar. E não falham. Profecia 1. A destruição do templo. Mateus 24:2. Jesus disse que o templo seria destruído. 40 anos depois, em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram completamente o templo. Isso é um dos eventos mais bem documentados da história antiga. Profecia 2. A perseguição aos cristãos. Mateus 10:22. Sereis odiados por causa do meu nome. Logo nos primeiros anos do cristianismo, romanos e judeus perseguiram os cristãos. Tácito, Suetônio e Joséfo registraram isso fora da Bíblia. Profecia 3. A expansão mundial do Evangelho. Mateus 24:14. Este Evangelho será pregado em todo o mundo. Hoje, o cristianismo é a religião com o maior número de seguidores do mundo. Estima-se que existam cerca de 2,3 bilhões de cristãos no planeta. Isso representa quase 1/3 da população mundial. Além disso, as escrituras já foram traduzidas para milhares de línguas. A Bíblia está disponível integral ou parcialmente em mais de 4.000 línguas diferentes ao redor do mundo. Isso significa que não importa onde você vá, continente, país, cultura ou idioma, há pessoas que têm acesso à palavra de Deus em sua própria língua. Pense só, um homem vindo de uma cidade pequena, sem prestígio, sem poder, sem exército e ainda assim suas palavras atravessam séculos, culturas, continentes e transformam vidas. Isso não é coincidência, isso não é mero acaso, isso é o próprio Deus em ação. Alguns dizem que Jesus nunca afirmou ser Deus, mas a Bíblia mostra o contrário. Jesus recebeu adoração. Tomé se ajoelha e diz: Senhor meu e Deus meu, João 20:28. Jesus aceita adoração, algo proibido para qualquer ser que não seja Deus. Jesus usou o nome divino Eu Sou, João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. Eu sou é o mesmo nome revelado a Moisés em Êxodo 3:14. O nome que os judeus usavam apenas para Deus. Quando ele disse isso, tentaram apedrejá-lo, porque entenderam sua afirmação divina. Jesus afirmou igualdade com o Pai. João 10:30. Eu e o Pai somos um, disse ele. Os judeus responderam: você sendo homem se faz Deus? Eles entenderam perfeitamente que ele afirmou ser Deus. Pense comigo, se ainda houver dúvida sobre quem Jesus é, olhe para a história, olhe para as civilizações transformadas, olhe para o mundo que mudou depois dele, olhe para o impacto da sua palavra, olhe para o calendário. A história é literalmente dividida por antes e depois de Cristo. Isso é evidência clara da mudança que ele causou na história humana. E lembre-se disso, o dia do seu aniversário existe porque ele existe. A sua data de nascimento carrega as letras DC, depois de Cristo. Isso não pode ser baseado em mito, um louco ou mentiroso. Isso é Deus. Jesus é Deus. Ele recebeu adoração, perdoou pecados, declarou ser Deus, cumpriu profecias, fez profecias que se cumpriram, morreu, ressuscitou, transformou o mundo e um dia ele voltará. Muito obrigado e Deus te abençoe.